Olá, pessoal. Somos o grupo 7. Para o Tech Challenge 4, desenvolvemos um sistema completo de Machine Learning para previsão de preços de ações, utilizando redes neurais LSTM. O objetivo não foi apenas treinar um modelo, mas construir a arquitetura preparada para a produção, incluindo API, versionamento, rastreabilidade com MLflow, Model Registry, cachê, monitoramento e containerização. A solução foi estruturada em 3 camadas principais, bem definidas, seguindo a separação clara de responsabilidades. A camada de API com Fast API atua como a porta de entrada do sistema. Ela expõe os endpoints de treino, inferência, health e métricas, além de orquestrar a comunicação entre os componentes internos. Ela encapsula a lógica de cachê e persistência e garante o tratamento consistente e previsível das requisições. Na camada de dados, é o SQLite mais o cachê. A camada de dados utiliza o SQLite como fonte de verdade do sistema. Armazena o cachê de dados históricos, jogos de treinamento, registro e versionamento dos modelos. O cachê foi escolhido porque ele evita chamadas repetitivas ao Yahoo Finance, reduzindo latência e minimizando a dependência externa, tornando o sistema mais estável e eficiente. Na camada de Machine Learning, com PyTorch e MLflow, concentra o pipeline e o ciclo de vida do nosso modelo. O modelo, que é a rede LSTM, adequada para séries temporais, com early stopping para controle de overfitting. Esse pipeline inclui a coleta de dados, normalização, geração de sequências temporais, treinamento com PyTorch, registro de execuções no MLflow e registro de versões no Model Registry. O treinamento, ele segue um padrão de orchestrator, onde o script de treino coordena todo o fluxo. O orchestrator, ele inicia um run no MLflow, gera um identificador único de versão, version ID, executa o model trainer, que permanece desenvelopado do MLflow, permitindo o fallback, caso o MLflow esteja indisponível, garantindo a resiliência da pipeline. Parâmetros, métricas e artefatos, eles são registrados com o MLflow PyTorch Log Model, persistindo o mesmo version ID no Model Registry interno. Essa arquitetura permite a rastreabilidade bidirecional entre o experimento e o modelo ativo. Para observabilidade e execução, a gente também tem Prometheus, para métricas da API, endpoint de metrics, monitoramento de latência, falhas e uso do modelo. Tudo foi empacotado aí com Docker Compose, garantindo a reprodutibilidade e o isolamento. Apresentando aqui os resultados, a gente fez 4 treinamentos, mas o modelo ativo, ele apresenta um MAP de 3,26%, que significa um médio de aproximadamente 3% no preço previsto, que é um resultado competitivo para séries financeiras. O R ao quadrado de 0,77 indica que o modelo consegue explicar cerca de 77% da variação do preço da ação. Ele demonstra uma boa capacidade preditiva, embora ainda exista espaços aí para serem feitas melhorias. Aumentar a complexidade para 3 camadas LSTM não trouxe muito benefício. Aí, provavelmente, devido à quantidade limitada de dados, levando a undertraining e early stopping precoce. Já com a janela temporal de 60 dias, apresentou melhor desempenho, sugerindo que os padrões mais recentes são mais relevantes do que os históricos muito longos. Por fim, o aumento do learning rate, ele acelerou a convergência e permitiu que o modelo treinasse por mais épocas, atingindo o melhor desempenho final. Olá, pessoal, eu sou o Guilherme e vou apresentar para vocês um pouco do código do nosso projeto, assim como a execução dos endpoints e também passar ali pelo MLflow para a gente ver algumas métricas e traces. Aqui, começando pelo código,
O coração do nosso sistema seria a rede neural LSTM, né, que foi implementada em PyTorch para fazer uma regressão de série temporal. Essa rede ela recebe uma janela de N dias de preço, né, e vai prever um próximo preço. E a gente pode chamar isso de uma arquitetura many-to-one, ou seja, muitos inputs para ter ali um output de dados. Sobre a classe da rede neural, nossa LSTM Predictor, ela vai herdar de Neural Network Point Module, que é a classe base do PyTorch para todos os modelos de redes neurais. Isso vai fazer com que a gente permita usar toda a infraestrutura do PyTorch, backpropagation automático, movimentação de CPU, GPU, serialização com torch save, entre outras coisas. Basicamente, essa classe ela vai encapsular dois componentes, que é o Neural Network.lstm, que são camadas recorrentes que capturam padrões temporais nos dados, e cada time step ali da sequência ele vai alimentar uma camada e um estado oculto. E também tem o Neural Network.linear, que é uma camada, né, que transforma a saída do último time step dessa rede em um valor único, ou seja, o preço previsto. Aqui também é legal mostrar que ela define o método forward aqui, vai definir o fluxo de dados, né? Então, sequência inteira passa pela LSTM, e apenas o último time step ele é aproveitar e esse valor passa pela camada linear, que vai chegar a virar um preço de saída. Além da rede neural, outra classe muito importante do nosso projeto é a classe de pré-processor, que é responsável por normalizar os preços de fechamento para um intervalo, usando min-max scalar, e ela vai criar janelas deslizantes para alimentar a LSTM e reverter a normalização na predição ali para retornar o preço real. Além da camada de pré-processor, outro ponto importante também para mostrar aqui do código é a coleta de dados com cachê, dessa classe collector. Antes de qualquer download, essa classe ela vai ser responsável por verificar o SQLite, e ela só vai acessar o iFinance se o cachê estiver expirado. Então, a gente configurou um padrão de 24 horas, mantendo assim uma resiliência, né, dos dados que a gente baixa, e a gente pode ativar esse endpoint para baixar os dados novamente depois que passar esse período, e isso vai incluir ali um retry e um back-off exponencial. Também a gente tem as rotas que são importantes, e é interessante destacar aqui a rota de treinamento, que ela é uma rota que basicamente é a mais importante ali do nosso sistema, porque inicialmente, se a gente sobe essa API, não tem nenhum modelo treinado nem nada, ela vai ser a porta de entrada ali para o fluxo de todo o funcionamento da rede neural. E também temos a classe trainer, que é um treinador ali com early stoppings. Ou seja, esse método trainer, ele vai cuidar do loop de treino, validação por época, scheduling de learning rate, early stop, e ele é passivo ali em relação ao MLflow, né? Ele só vai logar se tiver alguma... Só loga métrica se tiver alguma run ativa, para não quebrar treinamento, entre outras coisas. Agora, a partir daqui para a nossa execução, eu já deixei iniciado aqui o meu ambiente no Docker, e aqui está o localhost da API, o localhost do MLflow para a gente poder mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem o Swagger da nossa API, com vários endpoints, então é sempre legal vir e checar o endpoint de health, caso a aplicação esteja rodando sem banco de dados ou por algum problema,
isso vai dar na health, então a gente não vai conseguir usar nada. E aqui temos vários tipos de rota, né? Rota para informação de modelos treinados, as rotas para fazer atualização e informação dos cachês, dos dados que são baixados do iFinance. A gente tem as rotas de treinamento. Eu posso ver também o status de um treinamento, que esse treinamento pode demorar bastante, a gente pode estar observando essa troca de status via endpoint também. Podemos listar aqui uma lista de treinamentos. Nesse caso, eu vou estar listando para ticker da Petra, mas a gente já deixou alguns modelos treinados, então não vou startar o treinamento nesse momento. Mas aqui a gente pode ver todos os modelos, algumas informações de todos os modelos que foram treinados. Também, aliás, desculpa, aqui a gente pode ver, né, os jobs de treinamento, e aqui a gente pode ver a lista dos modelos que foram treinados. Aqui a gente pode passar ou não o ticker, de repente a gente vai treinar essa LSTM para prever um outro tipo de ação, que não a Petra, então ela vai listar todos. Nesse caso, como a gente só treinou o modelo para reconhecer a ação da Petrobras, todos os modelos aqui treinados, eles foram treinados com o mesmo ticker. Também temos as rotas de predição, podemos prever passando o ticker e a quantidade de dias. Então, a gente pode fazer a predição para um ou vários dias para frente. Nesse caso, fiz para 1, eu vou fazer para 5. Aqui, a gente obtém os resultados. Também temos os endpoints de inferência. Agora, no nosso MLflow, todos os modelos que a gente treinou, eles estão aqui como experimento. E o melhor modelo, eu fiz um registro dele aqui na MLflow, e aqui a gente pode ver todos os traces dos endpoints que a gente exibiu agora, mostrando aqui os dados de treinamento, entre outras coisas. Input, output, várias etapas do treinamento. Está com uma cobertura bem completa desses logs. Também temos aqui os endpoints as predições, né? Então, todo um trace do que acontece durante a predição, etapa a etapa, exibindo os valores. E, por fim, eu trouxe aqui algumas melhorias futuras que a gente tem em vista para o projeto. Uma delas é uma automação mais robusta de extração, transformação e carregamento desses dados. A gente pode fazer um scrapper, pegar esses dados, colocar no S3, assim que eles caírem no S3, acionar um job glue, através de um event swap, acionar um job glue, fazer extração, transformação, carregamento, disponibilizar num catálogo da Atina para a gente poder pegar esses dados. Podemos criar ali na própria AWS essa pipeline com essas step functions. Então, tudo isso vai fazer com que tenha uma automação mais robusta na parte de extração dos dados. Também poderíamos aumentar ainda mais a quantidade de log e observabilidade, seja de fato para o modelo, seja de fato para a saúde dos endpoints, entre outras coisas. E também pode transformar o projeto incluindo outros tipos de modelos que possam fazer sentido para resolver esse tipo de problema.
Espero que tenham gostado.